O calor, agora 32 graus. Na hora do jogo, 31 é a previsão. O tempo está nublado, que eu consigo ver o céu aqui, então está nublado. Mas é aquele mormaço muito abafado. Não tem o sol, mas o calor, o abafado, continua. Ontem eu estive aqui nesse estádio e até gravei um vídeo que está nas redes sociais da Jovem Pan, e era mais ou menos aquele horário ali, eram quase 6 horas da tarde. Ou seja, era o momento em que hoje o jogo estará terminando, né? Ou então indo para prorrogação. Instantes finais, acréscimos, aquele momento ali. E estava muito quente. Tava sol, muito quente. E tinha sol em parte do gramado, né? Imaginando o banco de reservas, né? Do lado direito, né? No caso, de quem vai ver na televisão, usando como referência o banco de reservas. Esse pedaço tem sol até o final do jogo. Outra parte, a maior parte do gramado já com sombra, mas o começo com sol no campo inteiro. Como está muito nublado, imagino que seja sem sol, mas muito abafado. De vez em quando o sol ameaça dar as caras aqui. Agora há pouco apareceu um pouquinho de sol no gramado, mas está bem quente. Sensação térmica, no caso, 34 por aí, para quem está jogando, talvez ainda mais. Então o calor vai ser, de fato, um obstáculo para as equipes, acho que no caso para o Bayern ainda mais. Então vejamos aí como é que os times vão lidar com isso, né? E sobre a escalação, se o Arrascaeta ficar de fora, nessas circunstâncias, eu acho que é uma decisão muito compreensível e, a priori, pelo menos a teoria, eu acho acertada. Acertada. Até pelo que ele não apresentou contra o Chelsea, que também foi um jogo muito, muito forte, e ele não conseguiu entregar. Então, nesse momento, eu acho que seria mais interessante até tê-lo mais inteiro numa outra fase do jogo, né? Como bem disse o Danilo, acho que entrevista boa do Danilo há 2 dias, espetacular. Que jogador inteligente, né? Que cara articulado, fala com fluência, as ideias são muito claras. Porra, muito legal. A gente se acostuma, todo respeito, a ver tanta entrevista sem nada, sem conteúdo de tanto jogador. Quando um jogador de futebol fala com tamanha facilidade, a gente fica até admirado, sabe? E cara muito inteligente, muito articulado. E ele falou sobre isso, que eu concordo plenamente. O jogo tem várias fases. E você tem que saber lidar com vários momentos dela. Talvez exista no segundo tempo uma fase boa para o Arrascaeta entrar e agregar mais do que no começo do jogo, que vai ser um jogo de marcação forte. O Flamengo tentando marcar a saída de bola, pressionando, tentando dificultar o jogo do Bayern. E o Bayern tentando colocar seu ritmo também. E também pressionando para recuperar a posse toda vez que o Flamengo tiver a bola. Vai ser um jogo muito tático de 2 times que vão tentar jogar. Tem tudo para ser um jogo muito legal. Porque, por exemplo, confronto, eu fui ao estádio assistir lá a Juventus contra o Manchester City. Aquilo parecia jogo de pré-temporada. A Juventus com muitas reservas, o City também não coloca força máxima. Então você vê um jogo ali com muitos gols, um entretenimento legal. Os americanos que foram ao estádio certamente acharam barato, né? Porque saia tanto gol que parecia jogo de beisebol, ou de, sei lá, futebol americano, alguma outra modalidade. Mas não era um jogo intenso, de muita marcação, muitos espaços, marcação frouxa. Diferente do que seria um Juventus e Manchester City por uma Champions League, por exemplo, né? Claramente ali era um jogo na fase de grupos ainda dos 2 classificados. Agora no mata-mata a tendência é mudar, né? A tendência é ser outro cenário. Você vê que o PSG, eu nem sei como é que tá agora, se eu olhar aqui, continua 4-0, estou vendo que tá acabando. 4-0, com rapidez, já liquidando no primeiro tempo, em cima do Inter Miami, que tanto dificultou o Palmeiras. Um jogo que valia a classificação para os 2. Ninguém estava classificado. O Palmeiras suou para empatar com esse time. O PSG também tendo 4-0. Isso aí dá noção, né? Quando leva a sério, quando entra, não vamos brincar hoje aqui, não vamos dar chance. É muito difícil. É o desafio que o Flamengo vai ter aqui. Vai enfrentar um time muito forte. Um time muito forte do grupo de elite do futebol europeu. Então, acho que a escalação ela tem que ser uma escalação específica para esse jogo, dentro daquela proposta que o técnico tem em mente. Aliás, ontem, inclusive, o Felipe Luiz, ele deu uma entrevista muito boa também. A parte que eu mais gostei foi uma pergunta no final de um colega da imprensa venezuelana, e ele lembrou de quando o Atlético de Madrid, do Simeone, onde jogava, o Felipe Luiz eliminou o Bayern. Ganha em casa de 1-0 e perde fora, mas faz um gol como visitante, o gol qualificado havia naquela época, na Champions League, semifinal, e eliminou. 2016, o Bayern de Munique na Alemanha. E o Felipe Luiz, com muita sinceridade, até humildade, ele falou assim, eu lembro bem desse jogo, nós nos classificamos e eliminamos o Bayern. Ele falou, foi o maior banho de bola que eu tomei na minha vida. Ele falou, a gente não via a bola. O campo parecia ser maior e o Bayern do Guardiola, parecia ter mais do que 11 jogadores. Ele falou, eu nunca me senti tão desconfortável num jogo como naquela partida, e aquele jogo passou a ser para mim uma referência. Ele falou, ele como jogador e agora como técnico, ele falou, o meu desafio é tentar ao máximo proporcionar esse incômodo para o adversário. Não é o que vai acontecer hoje, com certeza, né? Pela qualidade técnica do oponente. Mas achei muito legal essa reflexão dele. E essa ambição dele de tentar
repetir algo, talvez não com a competência de um gênio como o Guardiola, mas algo minimamente parecido. Então essa inspiração, isso é muito legal. Observe um detalhe. Muita gente, não, ele foi aluno do Simeone, ele jogava no time do Simeone, o time do Simeone se classificou, tá? Mas tomou um sufoco, um banho de bola, mas ele se inspira no time do Guardiola, que foi o time que foi derrotado o adversário dele. Na verdade, ganhou o jogo, né? Mas pelo gol fora foi eliminado. Então isso diz muito sobre o Felipe Luiz. Ele não é um técnico simeonista, longe disso. Pode até hoje ter que ser obrigado a jogar como um time de Simeone num determinado momento do jogo. Acho muito provável até que aconteça em algum momento do jogo. Especialmente se o Bahia estiver perdendo, por exemplo, começar a amassar o Flamengo em busca de um gol de empate, ele pode ter que usar conceitos do técnico argentino com o qual trabalhou por tanto tempo. Mas a sua filosofia, seu pensamento de futebol passa muito longe disso. E isso é muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. O jogo de hoje tem tudo para ser um jogo muito bacana para quem gosta de futebol e para quem tem a curiosidade de ver o confronto de uma forte equipe, no caso sul-americana, com uma forte equipe europeia. Isso é uma oportunidade rara. A gente vai presenciar algo aqui muito valioso. Eu estou numa grande expectativa. Sempre quando a gente fala de um confronto brasileiro e europeu nos últimos anos, geralmente em finais de Mundial de Clubes, a gente fala que é muito desequilibrado, que os europeus estão muito à frente. Com esse time do Flamengo, né, que você acabou de falar aqui, que a gente falou, ó, é só gente de seleção, como a gente fala, né? O Wesley, seleção brasileira. Léo Ortiz, seleção brasileira. Se for o Danilo, também seleção brasileira. Léo Pereira, nível seleção brasileira, mas é menos convocado. Alexandro, seleção brasileira. Gerson, seleção brasileira. Pulgar, seleção chilena. Jorginho, muitos anos aí pela seleção italiana. E aí um ataque, Plata, seleção equatoriana. Bruno Henrique é um cara de jogo grande, mas não é um jogador de seleção, principalmente hoje em dia. E a gente tem o Luiz Araújo, que está numa excelente fase. Mesmo com esse timaço do Flamengo, que o Flamengo tem hoje, eu falei vários jogadores aqui de nível de seleção brasileira, que enfrenta as seleções europeias. O Bayern é muito mais time, Mauro? Dá para dizer hoje que o Bayern de Munique é muito mais time que o Flamengo? Ou é mais time que o Flamengo? E dá para esperar um equilíbrio desse jogo? Ou não? É muito difícil que seja um jogo equilibrado, talvez seja um jogo para o Flamengo marcar mais e esperar as poucas chances que vai ter. Não, isso aí o Flamengo pode até acontecer, como eu falei, mas o Flamengo não vai jogar assim. O Flamengo não vai jogar por uma bola. Esquece. Não vai jogar por uma bola. Pode até acontecer. O jogo pode obrigar a isso. Aí é a imposição de um adversário que é superior, que é melhor que o Flamengo, evidentemente. A gente sabe que o Bayern é melhor. O orçamento desses times é muito maior. Eles contratam os melhores jogadores. O Flamengo não tem como contratar o Harry Kane, o Olise, o Musiala, o Kimmich. Não dá. Não haveria dinheiro para contratar jogadores desse calibre, para manter durante todos esses anos um goleiro espetacular como o Neuer. Isso está fora da realidade dos clubes da América do Sul. Então é óbvio que eles têm, no caso alemães, tem um time melhor do que o time brasileiro nesse contexto. O dinheiro faz toda a diferença, evidentemente. Agora o Flamengo tem um time muito bom, com jogadores muito qualificados, e você pegando aí, ó, o Rossi, só quem não jogou no exterior, assim, o Rossi jogou na Arábia Saudita, não vou nem contar, e foi pouco tempo. Então, assim, o Rossi, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Wesley, esses não jogaram fora do país, o Wesley é muito jovem, mas você pega o Danilo, muito tempo de futebol europeu, o Alexandre a mesma coisa, o Pulga jogou em 3 clubes na Europa, o Gerson teve 2 passagens pela Europa, o Jorginho é um italiano, inclusive, né, com passagens de muito sucesso por uma seleção europeia, por times na Inglaterra e na Itália. O Luiz Araújo jogou na França, jogou nos Estados Unidos aqui, né, o Plata jogou no Oriente Médio, jogou na Espanha, e o Bruno Henrique jogou na Alemanha. Então todo mundo aí jogou futebol internacional, praticamente, exceção dos zagueiros, né, e do lateral direito, que vai jogar cedo ou tarde, vai acabar indo para o futebol europeu, o Wesley, e o goleiro. Então você tem um time com jogadores experientes, alguns muito experientes, e com qualidade técnica para tentar ter a posse de bola, tentar fazer um jogo em que o Flamengo tente ter a posse. E por que é importante ter a posse? Se o Flamengo deixar a bola com o Bahia, o Flamengo vai ficar se defendendo, o Bahia vai trocar passe, rondar a área do Flamengo o tempo todo, o Flamengo vai jogar por contra-ataque. O Flamengo não tem jogadores com essa característica, pelo contrário, as características são de jogadores que trocam bem passe, que se posicionam bem, que conseguem controlar o jogo pela posse de bola, então é tentar travar um duelo. É claro que o jogo pode apresentar um outro cenário, pode não ser possível, e você vai ter que se adequar. Ontem eu perguntei isso ao Felipe Luiz na coletiva, né? O que fazer se por acaso o Bayern de Munique dominar um jogo pela posse e impedir que o Flamengo tenha a posse de bola que ele tanto deseja?
o que fazer. E ele não respondeu exatamente, que é natural também, não ia entregar os planos dele, mas falou a respeito, né, da necessidade de encontrar outros espaços e tudo mais. E é isso, essa é a grande questão. Agora, tem um detalhe, né, que isso é a grande questão desse mata-mata. O que vai mudar no comportamento e na competitividade do time europeu, no caso do Bayern Munique, no jogo de hoje, em relação ao que foi a fase de classificação? Quando o Bayern não fez nenhum grande jogo. Porque os 10-0 sobre o Auckland não dá para levar a sério, né? Um time sempre profissional, o Bayern foi lá e meteu os gols com muita facilidade. O jogo contra o Boca não foi um bom jogo. Não foi um grande jogo. Foi um jogo burocrático, né? Protocolar. Ganhou sem fazer força, mas chegou a estar empatado o jogo no segundo tempo. E depois colocou reservas e perdeu para o Benfica, né? Ainda colocou depois titulares durante o jogo, mas não conseguiu reagir. Então, acho que a expectativa também do torcedor do Bahia é que hoje o time jogue como o Bahia, porque não jogou até agora nessa competição. Se jogar como o Bahia, o Flamengo vai ter muita dificuldade. Agora, se jogar no padrão que jogou essas partidas anteriores, o jogo fica muito mais factível a vitória do Flamengo, fica muito mais viável. O que eu posso dizer para você é que, assim, enquanto eu cheguei ontem aqui em Miami, vim direto para o estádio, para a coletiva do Filipe Luiz, para a zona mista aqui dos jogadores, e depois eu, andando pela região onde estou hospedado, encontrei muitos torcedores do Flamengo, vários deles, e assim, o mais legal desse campeonato, dessa competição, é que as pessoas, elas estão curtindo uma experiência absolutamente nova. Há uma grande expectativa, uma grande ansiedade, mas ao mesmo tempo também um prazer por uma experiência diferente. E todo mundo falando, cara, vamos jogar com o Bayern de Munique valendo 3 pontos e uma classificação. Pô, parece que o Flamengo está jogando na Champions League, parece que estamos jogando um torneio. É isso. Então, é uma sensação para o torcedor diferente. Essa sensação é muito legal. As pessoas estão curtindo demais isso. Claro que se o time vencer, vai ser histórico. Se não vencer também, desde que faça um bom jogo, só passar por essa experiência está sendo muito legal. Muito legal para os torcedores do Flamengo que estão aqui presentes. Isso aí você percebe claramente. Ontem encontrei gente que, na última hora, foi lá, juntou as milhas, tirou uma passagem aérea e se mandou para cá, para poder acompanhar esse jogo, e volta no dia seguinte, né? Ou horas depois, já vai para o aeroporto para voltar para o Brasil, para voltar a trabalhar e seguir sua vida. Então as pessoas fazendo um esforço e muito em função disso. Muito em função disso. Teve gente ontem que me falou isso. Falei, cara, eu parei e pensei, quando que eu vou ter outra chance? Talvez seja uma chance única da minha vida de ver um jogo do Flamengo contra uma equipe como o Bayern. Porra, eu vou nessa. O cara pegou, juntou as milhas e tudo, tirou uma passagem e veio para Miami. Então isso é muito legal, essa experiência para o torcedor e para a gente também trabalhando, né, cobrindo, está sendo muito diferente, muito, muito agradável, né? Negócio que a gente não imaginava viver pouco tempo atrás. Acho que é o grande presente dessa competição. Eu sempre acreditei nisso, que o grande barato seriam os confrontos, né, com time de outros continentes, especialmente da Europa, e isso está acontecendo. Agora, aguardar para ver como é que vai ser o jogo e, do ponto de vista rubro-negro, se vai o Flamengo ser capaz aí de enfrentar esse gigante e, quem sabe, conseguir um resultado positivo que deixe sua torcida orgulhosa.